Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva e ative o sino de notificações para que dessa maneira você seja avisado todas as vezes em que tivermos vídeos novos aqui no canal. E quero pedir que você curta os vídeos que já estão aí disponibilizados no nosso canal. Tem muito conteúdo aí interessante que vai abençoar a sua vida, vai edificar a sua vida, e compartilhe também. Dessa maneira você vai estar levando a palavra de Deus a outras pessoas e abençoando a vida delas também. Hoje eu vou trazer a vocês uma reflexão sobre algo que está lá relatado no livro de Gênesis, no capítulo 24 e no capítulo 25, que vai falar a respeito do filho de Abraão, o filho da promessa, vai falar a respeito de Isaac. O Abraão, ele já estava com uma idade muito avançada e ele vai pedir a um dos seus servos, o mais antigo da sua casa, que tomava conta de todas as suas coisas, que ele lhe fizesse um juramento de que ele não tomaria das mulheres que habitavam ali com eles, das cananeias, para se casar com seu filho Isaque, porque aquelas mulheres, elas não serviam ao Deus de Israel e elas tinham uns costumes diferentes aos costumes que Deus desejava que o povo dele tivesse. Então Abraão, sabiamente, não queria que o seu filho se casasse com mulheres que tinham outras culturas, outras crenças, outros comportamentos. E ele vai mandar que esse servo vá até onde a parentela de Abraão morava e que de lá ele pegasse uma mulher para se casar com Isaque. E o servo, ele vai fazer, obviamente, esse juramento e ele vai ter um comportamento muito sábio, porque esse servo, ele não vai buscar fazer as coisas com a sua própria força, com a sua própria inteligência. Ele vai buscar a ajuda de Deus. Então esse servo, ele vai clamar a Deus e ele vai pedir ao Senhor que o ajudasse a encontrar a moça adequada para se casar com o Isaque. E ele vai pedir a Deus que o oriente e que ele lhe dê sinais de que aquela seria a mulher indicada. E o texto vai dizer que, parando ele próximo a um poço, vai surgir ali uma moça chamada Rebeca. E ela vai vir e ela vai dar água para esse homem beber e vai dar água para os seus camelos também. E essa mulher, ela vai ser muito gentil e muito solícita com esse servo, e ela vai agir exatamente da maneira como o servo tinha pedido a Deus que acontecesse, porque aí ele saberia que de fato ele estaria diante da futura esposa do Isaque. E o texto vai prosseguir e a gente vai ver que a Rebeca, ela vai sim aceitar, digamos assim, o convite do servo, do Abraão, de ir até a casa dele e se casar com o Isaque. A gente vê ao longo da história que eles vão descobrir um parentesco entre a Rebeca e a família do Abraão. E eu te convido a ler essa história completa lá no livro de Gênesis, no capítulo 24 e um pouquinho lá no capítulo 25, para você ver como aconteceu de uma maneira detalhada esse encontro, esse casamento do Isaque com a Rebeca. E o texto vai dizer que ela era muito bonita, ainda era uma moça virgem, era uma menina muito... Você via na atitude dela que ela era muito humilde, da maneira como ela tratou aquele servo. E então ele vai levar com a concordância da família e com a concordância da Rebeca, porque ela vai desejar ir, sim, se casar com o Isaque. E a gente vai ver que a Rebeca, ela vai ser uma bênção na vida do Isaque. A Sara, a esposa do Abraão, a mãe do Isaque, ela já tinha falecido. Então o texto vai dizer que o Isaque, ele foi consolado, depois que ele se casou com a Rebeca, ele foi consolado por ela por causa da morte da sua mãe. E o texto vai dizer que Isaque amou a Rebeca. Ele não apenas casou para ter uma companhia, mas ele amou, ele desenvolveu amor por aquela mulher. E o texto vai dizer, já lá no capítulo 25, que o Isaque era da idade de 40 anos quando ele se casou com a Rebeca. Aí você vê, olha, uma história cercada de sabedoria e uma história onde as pessoas colocaram ali os seus desejos nas mãos de Deus.
O Abraão, ele já era muito velho, ele já estava próximo já de partir e ele queria deixar o filho dele casado com uma boa mulher, uma companheira que fosse ajudá-lo em todas as coisas. Então ele sabiamente, ele vai buscar ali no seu servo que ele se comprometesse a não pegar qualquer mulher para se casar com Isaac. E você vê que seria muito mais prático o Abraão casar o filho dele com as vizinhas, com as mulheres que estavam ali perto, as mulheres que moravam ao redor deles. Mas o Abraão não quis fazer o que era mais fácil, mais rápido, mais prático, mais óbvio, porque aquelas mulheres não trariam para a família do Abraão, elas não trariam para o futuro do Isaac aquilo que agrada a Deus. Elas seriam uma pedra de tropeço na vida deles. Então, o Abraão, ele não fez aquilo que era mais rápido, mais prático. Ah, tem um monte de mulher aqui perto, vou pegar qualquer uma para o meu filho se casar mais rápido. Ele não fez isso. Ele mandou o servo ir lá num outro lugar, numa outra terra, buscar de lá uma mulher que estivesse à altura de se casar com o seu filho. Então você vê ali a atitude sábia do Abraão de não buscar fazer o que era mais óbvio, o que era mais rápido. E aí você vê outra atitude sábia que foi do servo. Ele não vai lá buscar na sua própria inteligência, na sua própria esperteza. Ah, eu vou esperar, a mulher mais bonita que passar aqui eu vou pegar para o meu servo. Não, ele orou a Deus e pediu que o Senhor o mostrasse, desse provas de que ele estaria diante da mulher certa para o seu Senhor. E essa mulher foi a mulher certa porque ela agiu da maneira que ele esperava em Deus, aquilo que ele pediu em Deus. E acabou que ele acertou dos dois lados, porque além dela ter uma postura que agradou, ela também era bonita e ainda era virgem, algo que era ainda mais valorizado naquela época, muito mais do que hoje em dia. Então você vê que ele esperou em Deus o cumprimento ali daquilo que ele tinha pedido, ele confiou que Deus ia agir e ajudar, e Deus mostrou a melhor das moças ali para se casar com Isaac. E o texto vai dizer que a Rebeca consolou Isaac na morte da mãe dele e que Isaac amou aquela mulher. Não foi um casamento apenas para ter uma companheira, não foi um casamento apenas para ter ali alguém para você compartilhar a vida. Não, ele amou aquela mulher. Então, ele transformou aquele casamento que poderia ser apenas um protocolo, ele transformou em algo feliz para a sua vida. E ele tinha 40 anos. Muitas pessoas hoje em dia se apressam muito para encontrar, a sua cara metade, acham que precisa ser muito rápido, porque todo mundo que ela conhece, todo mundo ao redor dela, com 20 e poucos anos, já está morando junto, com 18, 17, 19, já está morando junto. Existe uma pressão toda social, para que você case logo. E às vezes a gente acaba caindo nessa cilada e fica comparando a nossa vida com a vida dos outros, Ah, por que o fulano com 19 já tá morando junto, não é casado, casamento é outra coisa, tá morando junto com alguém e eu com 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco não estou. A gente tem que entender que a nossa vida ela não é uma competição com as outras pessoas. Não são as outras pessoas que nós estamos competindo, a gente compete conosco, a gente compete com a gente mesmo, para que cada dia a gente seja melhor do que nós mesmos. Se a gente entrar nessa furada de tentar se comparar com os outros e tentar competir com as outras pessoas, a gente vai sair muito machucado, porque a ideia que as pessoas nos vendem, na maioria das vezes, é mentirosa. Postam foto, sempre sorrindo, beijando, abraçando, chamando de amor. E na vida real não é nada daquilo. Estão vendendo uma grande mentira. E aí se a gente cai nessa cilada de comparar a nossa vida real com a mentira de alguém, a gente vai ficar frustrado. Então a gente vê, o Isaac ele se casou, ele estava com 40 anos. Então, lá na altura da sua juventude, do seu vigor, com 20 anos, 19, 25, 30, ele ainda não estava com nenhuma mulher, mas nem por isso ele se deixou corromper, se rolando, deitando e rolando por aí com qualquer mulher, porque
A diferença é que a gente não busca muito compreender na vida que a gente leva hoje em dia é que o homem ele também tem que ter valor próprio, não é só a mulher que tem que se valorizar, não. O homem também tem que se valorizar. Então você vê que no auge de toda ali a sua energia, de toda ali a sua juventude, o Isaac ele se conteve, ele esperou, ele não saiu rolando com qualquer mulher. E ele já estava com 40 anos, já era um homem mais evoluído, já era um homem que já tinha experimentado coisas na vida, já era um homem mais maduro. E aí então chega uma moça linda para ele, virgem, uma moça boa de coração, uma moça que até o que parecia ali no momento, né, era a pessoa adequada, era humilde. A gente vê isso pelo comportamento que ela teve com o servo de Abraão. Então valeu a pena ele ter esperado, né, porque eles colocaram Deus na situação. Quando você quer escolher uma casa, um emprego, um homem ou uma mulher, quando você quer escolher algo importante para a sua vida, algo que vai perdurar ao longo dos anos, você precisa colocar Deus na escolha. Você não pode escolher sozinho. A casa que parece mais bonita, você não sabe se é a mais segura. A pessoa que parece a mais bonita, a mais legal, você não sabe se aquela pessoa é uma pessoa confiável para você colocar dentro da sua casa. Principalmente se você já tem filhos de um outro relacionamento, aí você precisa ter mais cuidado com quem que você vai trazer para dentro da sua casa. Então as pessoas hoje em dia elas têm muita pressa. Conheceu hoje, gostou, ainda está naquele nível de adrenalina, de êxtase, ainda está naquele nível da paixão, onde tudo parece belo, onde todo mundo parece bonito, cheiroso, maravilhoso, e aí já decide que vai casar, aí já vai morar junto. Primeiro erro, que morar junto não é casamento, de acordo com a vontade de Deus. E aí já vai morar junto, é meu marido, é minha esposa, e aí conforme aquela empolgação vai passando, vai vendo que não era nada daquilo. Então, algo que essa história nos deixa de reflexão, tudo que foi importante para a sua vida, que for algo que você deseja muito, aquela coisa que você assim está esperando há muito tempo, coloca na mão de Deus, ora, pede a Deus para te instruir, para te dar capacidade, para você saber escolher. Seja um casamento, seja se você vai aceitar um pedido ali de noivado que alguém te deu, seja escolher a casa que você vai morar, o país que você vai morar, a profissão que você vai seguir, tudo aquilo que tem a ver com a sua vida a curto, médio e longo prazo, você precisa fazer que nem Abraão fez, que nem o servo dele fez. Nós precisamos, todos nós precisamos buscar em Deus sabedoria. Senhor, me ajuda a decidir essa questão, é importante para a minha vida. Isso vai implicar na maneira como eu vou viver, na qualidade de vida que eu vou ter. Isso vai implicar em determinado momento da minha vida, se eu passar por um momento difícil, quem é que vai estar do meu lado? Se a pessoa vai pular do barco rápido ou se a pessoa vai estar lá comigo. Se for para afundar, vamos afundar ambos juntos. Então é algo que a gente precisa escolher. E essa história, ela nos deixa reflexão. Ele se casou com 40 anos, tem gente que se casa com 50. Eu já vi gente se casar com mais de 60 anos. Já vi literalmente, porque eu já fui no casamento. Então, assim, o tempo é o tempo de Deus. E a vida das pessoas, ela não é igual. Ninguém tem a vida igual a de ninguém. Existem pessoas que não se importam com a qualidade do relacionamento. Elas só não querem ficar sozinhas. Então, se mexeu, passou na frente dela, ela já agarra. E tem gente não, tem gente que consegue ficar de boa, espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabou um relacionamento. Nossa, tem 4, 5 anos que a pessoa está sozinha depois que terminou aquele relacionamento. A pessoa, ela está se curtindo, ela está se conhecendo, ela está se refazendo, ela está fazendo algo novo para ela, para que depois ela permita que alguém entre na vida dela, alguém que tenha qualidade, que tenha conteúdo, que vá trazer coisas boas para a vida dela. Porque na nossa vida, naquilo que é importante para a gente não pode abrir as portas para qualquer um. A gente tem que escolher exatamente quem tem o direito e quem vai receber o privilégio de dividir a vida conosco. A gente precisa se valorizar e escolher bem quem é que vai fazer parte da nossa caminhada com a gente. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Compartilhe nas suas redes sociais, abençoe a vida de outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, ajuda o nosso canal a ficar mais conhecido para que mais pessoas recebam esses vídeos. E se Deus permitir, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.